Então, vamos dar início então à nossa palavra. A Isadora já estava adiantando para mim aqui, né? Já estava pregando e falando que hoje então é sobre não mentir, na nossa campanha que nós estamos fazendo, né? Nosso propósito de não julgar, não mentir e não reclamar. Obrigado, Tereza, isso aí. Então nós vamos estar continuando hoje mais uma etapa. Nós vamos falar sobre não mentir, tá? Então eu queria convidar você primeiramente, antes de qualquer coisa, nós vamos fazer mais uma oração rapidamente. E muita coisa aconteceu aqui, nós falamos muito. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos para a gente possa estar concentrando neste momento. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai, louvamos ao Senhor, intercedemos, Senhor, por pessoas nessa noite, oramos pelas crianças. Quantas coisas maravilhosas já aconteceram aqui, Pai, nessa igreja, nesse culto, tantas palavras liberadas aqui já. E nesse momento, Pai, estamos no momento, Senhor, onde receberemos a Tua palavra, Senhor, onde nós vamos ouvir, Senhor, aquilo, Senhor, que o Senhor tem para falar conosco nessa noite, de acordo com a Tua palavra. Senhor, abra os nossos corações, que nós possamos, Pai, estar aqui, sensíveis, Senhor, para ouvir a Tua voz. Ô Senhor, que toda a nosso achismo, tudo aquilo, Senhor, que nos prende, Senhor, a acharmos, Senhor, que nós estamos muito bem, que nós somos melhores, e que nós não precisamos dessa palavra, possa cair por terra, em nome de Jesus, e que nós possamos ser agora alimentados, Senhor, pela Tua palavra, e ser cheios, Senhor, da Tua presença, do Teu Espírito Santo, através do arrependimento, Senhor, que essa palavra vai trazer às nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Então nós vamos falar nessa noite sobre não mentir. Então, começando tudo aqui, eu queria dizer para você que quando eu escutei sobre essas três palavras, o não julgar, não mentir e o não reclamar, eu falei, nó, julgar e mentir e reclamar, a gente julga demais e a gente reclama demais. Mas eu pensei assim, não, mas mentir é tranquilo, eu não minto não, mentir, isso é de boa, eu já venci isso há muito tempo na minha vida, eu não falo mentira. Mas quando eu fui preparar essa mensagem, quando eu fui aprofundar mais, entender um pouco mais do que significa não mentir, eu falei, meu Deus, a gente acha que não mente, mas a gente mente, viu gente? E nessa noite eu quero, junto com vocês aqui, aprender um pouco mais e passar para vocês um pouco daquilo que eu vi, através do estudo dessa mensagem sobre não mentir. E nós estamos sendo impactados por essas mensagens, não sei você, mas a semana inteira lá em casa é assim, tá julgando aí, viu, tá julgando, a Lucinha hoje de manhã, toda hora, aí Rita, você tá julgando Rita, não pode julgar não Rita, a Rita não está aí não, está lá em cima, não pode julgar não. Então nós estamos fazendo esse propósito, e tem transformado a nossa vida, e eu quero ser bem sincero com vocês, algumas vezes nessa semana eu julguei, eu quebrei o propósito, eu quebrei o que nós estamos fazendo, mas rapidamente, em algum tempo atrás, eu nem ia ver que eu tinha julgado, mas como nós estamos nesse propósito, nós estamos percebendo que, nossa, eu julguei, então está trazendo a nossa consciência, que a gente está julgando, sabe, quando você às vezes passa alguém na rua ali, você fala, nossa lá, que calça mais esquisita lá, coisa estranha, que esquisita aquele lá, né, julgou. Então pensa, quantas vezes nós não falamos nada, mas na nossa mente, nós julgamos o próximo, né? Então, isso tem tocado muito na nossa vida, nessa semana, e eu quero falar agora sobre vencer a tentação da mentira. Em João, no capítulo 8, versículo 44, diz assim, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio, e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então quem que é o pai da mentira? O diabo. O diabo é o pai da mentira. Toda vez que nós estamos, quando você mente, você está chamando o diabo de papai, paizinho. Toda vez que nós mentimos, nós chamamos o diabo de papai, meu paizinho. Pensa como isso é forte. Em Efésios, no capítulo 4, versículo 25, diz assim, pelo que deixai a mentira, e falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Efésios capítulo 4, versículo 25, amém, apareceu ali. Então, a mentira, ela também atrapalha o nosso relacionamento com as pessoas.
Às vezes, não sei você, mas será que você já perdeu alguma amizade porque você mentiu? Será que você levantou um falso testemunho aí, falou muito daquela pessoa, e aí perdeu uma amizade? A mentira atrapalha os nossos relacionamentos. Aquela pessoa que mente muito, você não consegue ficar perto dela. Ela mente para você uma vez, você fala, não, tudo bem. Ou ela mente a segunda vez, fala, não, tudo bem. Ela mente a terceira vez, você já não confia plenamente, assim, sabe? Você já tem aquele pé atrás com aquela pessoa que sempre mente para você. Então, a mentira, ela destrói nossos relacionamentos. E agora eu quero fazer algumas perguntas para vocês, e eu queria que vocês fossem muito sinceros agora. Você não precisa responder, tá? Mas é para você pensar. Primeira pergunta é: você leu a Bíblia todos os dias essa semana? Pensa aí, tá? Você ajudou alguém essa semana? Você fez uma boa ação essa semana? Você ajudou de alguma forma alguém? Que seja lá no seu trabalho, um cara estava pegando um saco de cimento sozinho, e você falou assim, não, vem cá, deixa eu te ajudar aqui. Não era o seu trabalho, não era o seu serviço. Às vezes você estava passando perto de alguém, e você viu alguém descarregando um caminhão sozinho. Já aconteceu isso com você, Tony? O cara lá descarregando o caminhão sozinho, não, vem cá, eu vou te dar uma força aqui, igual o Adriano fez com o Igor essa semana. O Igor estava carregando terra para dentro de casa, sozinho, num carrinho de mão. O Adriano passou lá, não vou deixar acontecer isso não, eu vou te ajudar. O Adriano fez uma boa ação essa semana, ele foi lá, ajudou o Igor a carregar carrinho de terra para dentro. Recebeu alguma coisa, Adriano? Não, o Igor não pagou nada para ele, o Igor não pediu ajuda, mas ele foi lá e ajudou ele. Então ele fez uma boa ação. Então, e você? Você fez alguma coisa essa semana? É para você pensar aí. Mas o que acontece? Quando eu fiz essas duas perguntas para você, a gente geralmente faz, sabe o quê? A gente pensa na resposta, geralmente fala assim, nossa, não, quarta-feira eu não li a Bíblia, quarta-feira eu não li. Ah não, mas eu não li porque eu estava muito apertado, porque eu acordei atrasado, meu relógio não despertou, e eu tive que sair correndo, e aí não teve como eu ler, está vendo? Então você já pensou na resposta que você não leu, mas você já pensa na justificativa, e você mente para você mesmo falando que não dava para ler. A gente se justifica, a gente começa a falar assim, não, eu não podia, esse dia não dava. A gente mente para nós mesmos falando que a gente podia, que a gente não podia, mas na verdade era prioridade. Às vezes não era de manhã, às vezes você não conseguiu naquele dia de manhã, mas era de tarde. Mas entende que muitas vezes nós mentimos para nós mesmos, porque nós queremos nos achar os melhores. Ah não, eu fiz isso, mas não deu para fazer, porque não, então não tem justificativa, não tem desculpa. Vamos lá. Cutuca o irmão aí, está acordado? Está acordado, irmão? Então tá bom, cutucou isso aqui, ó. Então, depois nós refletirmos sobre como vencer o ímpeto do julgamento, agora vamos falar sobre o ímpeto da mentira. Em Efésios capítulo 4, versículo 25, fala, mais uma vez, vamos ler. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Então nós somos membros do mesmo corpo, nós não podemos falar mentira para nossos irmãos, amigos, parentes, famílias, pais, mães, e geralmente quem toma mais é o pai, a mãe, os filhos, né? A maior convivência é que tem mais mentira. Então, portanto, com base na palavra, o ser humano mente. Se nós temos que abandonar a mentira, é porque o ser humano mente, e eu vou provar para você, tá? Que você não é o cara que não mente nunca, e através de alguns momentos aqui, você vai perceber que você mente, e às vezes nem está percebendo isso. Então vamos lá. Mediante a conversão, você precisa deixar a mentira. O ser humano mente, mas a partir do momento que nós aceitamos Jesus no nosso coração, que nós entregamos a vida para Ele, nós precisamos de deixar a mentira, e muitas vezes não é fácil, né? Muitas vezes as pessoas têm o hábito de mentir desde criança, aprendeu com o irmão, aprendeu com alguém na família, e achou normal, achou aquilo bacana, mas a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós precisamos de abandonar. E é inadmissível uma pessoa ser cheia de Deus e ser cheia da mentira, não tem como. Ou uma pessoa está cheia de Deus, ou uma pessoa está mentindo, não tem como, não tem dois caminhos, não tem em cima do muro, não tem meio termo. Se você está mentindo, se você está no processo de mentira, você está chamando o diabo de papai. E é forte, e é difícil, mas é isso que está acontecendo. Você está abrindo brechas na sua vida e chamando o diabo de papai.
Então, o que é a mentira? Vamos falar então, o que é essa mentira? É uma manifestação que se opõe à verdade, cuja essência é um engano, enganar as pessoas. A lei do Senhor proíbe a atitude de mentir, e ela diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo capítulo 20, versículo 16. Irmãos, agora eu quero dar alguns exemplos aqui, de onde as pessoas mentem. Agora você vai entender o que eu estou falando com você. Você já viu uma pessoa, ou você é assim, e ninguém está te julgando aqui, só você vai fazer uma autoanálise, um autoexame, mas você já reparou que nas redes sociais as pessoas mentem o tempo todo? Você já viu, não sei você, se eu nunca vi, mas você já viu na rede social alguém postar que está muito triste, uma foto assim deprimido? Geralmente nas redes sociais as pessoas só postam lá, tá feliz, posta na viagem, posta aquela coisa mais linda do mundo, mas às vezes essa pessoa está numa depressão, está numa ansiedade, está morrendo, às vezes está até tentando tirar a própria vida, mas ela está mentindo lá na rede social, quando ela posta que está tudo bem, está tudo ótimo. Sabe uma outra coisa que a gente mente também? Já aconteceu com você um dia que você não está muito bem, e alguém chega para você e fala assim: e aí cara, tudo bem, como que você está? Aí o que a gente fala? Bom, tudo bem, não, tudo ótimo. Você mentiu, sabia? Porque se você não está bem, e fala que está tudo bem, a gente faz isso todo dia, irmãos, praticamente, quando a gente não está muito legal, sabe, quando acorda meio jururu, como diz a Silvana, um dia está muito legal, e aí isso acontece dentro de casa direto, a esposa não está muito legal, está meio estressada naquele dia, e o marido chega e pergunta para ela assim: e aí mulher, o que está acontecendo? Você está bem? Não, está tudo bem, tudo bem, tudo bem, e está com a cara ruim o dia inteiro, mas está tudo bem. Então ela está mentindo, ela está falando uma mentira, falando que está tudo bem, mas não está tudo bem. Está vendo aí? Coisas pequenas. Já tinha pensado sobre isso? Que você está mentindo às vezes? Então, outras pessoas também nas redes sociais, no cara a cara, a pessoa não tem coragem de falar nada. Eu e você, Jefferson, conversando aqui, ó, cara a cara, eu não tenho coragem de falar nada com você, mas aí chega na rede social, ele pega, coloca um comentário lá assim, sabe, estrondoso, acabando, aí falando, não sei o quê, e xingando todo mundo. Então, duas pessoas, aquela pessoa é uma pessoa quando nós estamos perto, e outra pessoa lá nas redes sociais, ela está mentindo para todo mundo quem ela é de verdade. Olha para você ver, hein? Nós precisamos ser os mesmos em qualquer lugar, nós precisamos de ser íntegros, inteiros, ser a mesma pessoa, nós precisamos de ser a mesma pessoa dentro da igreja, a mesma pessoa lá de fora, a mesma pessoa no trabalho, a mesma pessoa nas redes sociais. Então, aqui dentro da igreja, às vezes nós chegamos, sentamos e nós somos o santo. Se precisar de recitar um versículo, a gente recita, mas chega no trabalho, ou chega lá na escola, aí você se camufla, né? Finge que não conhece, ou nas próprias redes sociais sua, você nunca coloca um versículo, você nunca coloca quem você é de verdade. Será quem você é? Isso é uma falta de identidade, de nós sabermos quem nós somos de verdade. Então, existem pessoas que começam a mentir desde crianças, como eu tinha dito, e algumas de forma compulsiva, mas a palavra de Deus diz assim: um abismo chama outro abismo. Então, se você começa a mentir, um abismo vai chamando outro abismo. A mentira começa aqui, né? A gente sempre fala que a mentira tem perna curta, mas você mente aqui, e aí depois para você sustentar aquela mentira, você tem que mentir mais um pouquinho, para sustentar aquela outra você mente mais, e aquilo vai se tornando uma roda gigante, uma bola de neve. Então, quando mentimos, nós atiramos contra nós mesmos. Quando nós falamos uma mentira é a mesma coisa de nós pegarmos e dar um tiro em nós mesmos, porque nós estamos nos condenando quando nós falamos uma mentira. Então, a pessoa pergunta a você como está, e você fala isso, né? Outra coisa muito interessante aqui, quando a gente mente, em um jogo de futebol, o Toipê está hoje não? Tá não, eu ia falar deles, o Lucas está ali, vou falar porque ele é meu parceiro de futebol, tá lá, né? A gente está jogando bola, tal, aí chutei, bateu na canela do Lucas, a bola saiu, aí o Lucas fala o quê? Não bateu em mim não, em mim não bateu não, e pega a bola lá, fala, não quero nem saber, já vai cobrando. Quem joga futebol aí sabe disso, que isso acontece muitas vezes, e você acha o quê? Está mentindo, né?
Esses dias foi o Juliano que falou isso para mim, que lá no seminário, para saber se o cara é crente de verdade, é só pôr no campo de futebol, não é, Juliano? Então, se a integridade dele continuava dentro do jogo, eu estou falando do futebol, mas pode ser em qualquer outro jogo. Então, como você é num jogo onde tem rivalidade, onde você faz de tudo para ganhar? Será que você mente lá? Na peladinha? Então, nós também estamos mentindo. E uma outra coisa muito interessante da mentira é que nós não lembramos que não é só mentir, mas também tem o omitir, não é? Muitas vezes nós omitimos muitas coisas. A gente não fala uma mentira, mas a gente só fica quietinho. Vou te contar um exemplo lá de casa. Isso aconteceu hoje, e aí eu falei, meu Deus, vou falar sobre mentira hoje e olha o que eu estou fazendo. Aí tá lá, né? A Isadora levou a Gabriela lá para fora, e falou assim, Guilherme, vai tomar banho, para adiantar, né? Para a gente já ir para o culto. Eu vou distrair a Gabriela lá uns 10 minutinhos, você toma banho. Aí beleza, a Isadora foi lá para fora, e distraindo a Gabriela, eu peguei, encostei assim, ó, na beira do balcão, aí peguei essa criatura aqui, ó, esse ser diabólico. Aí peguei e comecei a mexer, vi umas mensagens e tal, olhei aqui. Aí depois a Isadora chegou para mim e falou assim, a hora que ela apontou lá, eu peguei o celular e guardei. Ai, caiu. Não aguenta não, ele é firme, ele não quebra não. Aí ela apontou lá e eu fiz assim, né? Aí fiquei assim e tal, disfarcei, tal, de boa. Aí ela, Guilherme, por que você não foi tomar banho ainda? Eu falei, não, eu estava ocupado aqui, eu estava vendo umas coisas, arrumando umas coisas aqui em cima da pia aqui, tá. Aí primeiro, eu omiti que eu estava mexendo no celular, né? E depois eu menti para ela que eu não fui tomar banho porque eu estava fazendo outras coisas. Aí depois eu repensei, tomei banho e voltei, falei, Isadora, eu falei mentira para você, eu vou pregar hoje sobre mentira e eu menti, você me perdoa, mas eu não fui tomar banho porque eu enrolei não, eu estava mexendo no celular. E muitas vezes, aí o homem, o que acontece com o homem? O homem, ele não quer levar uma bronca, não é, Cleice? Você não quer levar uma bronca, e aí o homem cai nessa, cara, de falar umas mentirinhas, e achar que não tem nada a ver, que não tem problema. A mulher vai dar uma bronca, não adianta, cara. Se você pedir, a mulher chega e fala assim, a Débora fala para o Cleice assim, estou saindo de casa hoje, Cleice, e quando eu voltar, você tira o lixo e lava a louça, viu, Cleice? Aí a Débora sai de casa, volta, aí chegou lá, o lixo está no mesmo lugar. Estou usando de exemplo, hein? Aí chegou lá, o lixo está no mesmo lugar, aí a Débora questiona, Cleice, por que você não fez isso? Não, amor, eu esqueci. Mentira, esqueceu nada. Ele não quis fazer mesmo, só. Várias vezes ele lembrou, ele estava assistindo um filme lá, ele lembrou assim, tem que tirar o lixo, tem que tirar o lixo. Mas pelo medo da bronca, sabe? O medo daquele xingo. Quem que é o marido aqui que nunca levou um xingo da esposa? Não existe esse cara. E aí, pelo medo daquela bronquinha, sabe? Daquele sermãozinho que ela vai falar, ele mente. Ele mente, ele inventa. Ele não, nós os homens. Tá? Eu não sei dar muito exemplo da mulher não, mas o homem faz isso, cara, isso é impressionante, mas nós estamos falando brincando aqui, mas pensa o tanto que isso é sério, pensa o tanto que isso é importante. Quando nós fazemos isso, Cleice, eu e você, nós estamos chamando o diabo de papai, nós estamos mentindo para nossas esposas. Então, se a nossa esposa não vai confiar em nós, numa coisa tão pequena, como tirar o lixo de dentro de casa, lavar uma louça, uma coisa assim, e se um dia vier um assunto para a sua esposa, de que você está traindo ela, será que ela vai realmente acreditar em você quando você falar, não amor, eu nunca fiz isso é um assunto aí que surgiu aí, alguém que falou, será que ela vai acreditar realmente em você, porque você mente lá dentro de casa, e quando é uma coisa séria realmente, então você entende que não é é só uma mentirinha, não tem problema, qualquer mentira tem problema, está identificando aí, gente? Amém? Está identificando? Então beleza, vamos continuar então, que tem mais coisa, hein? A Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, versículo 9 e 10, não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem, com os seus feitos, e vos vestiste do novo, é tradução, hein? Que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Despistes, palavra difícil, hein? Então, Deus detesta a mentira, e Provérbios capítulo 12, 22 diz assim,
O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Forte, não? Deus odeia os lábios que falam a mentira. Isto é, Deus odeia os mentirosos, mas Deus tem prazer na verdade. Então, sabe por que muitas vezes nós não falamos a verdade? Por causa das consequências que nós temos em falar a verdade. Mas eu quero dizer para você que não importa o tamanho da consequência, ainda assim é melhor falar a verdade. Eu tento falar isso para o pessoal que trabalha na fazenda todo o tempo. Foi sábado tinha 2 retireiros novos que estavam em treinamento. Esses 2 caras estavam treinando, e depois de 2 semanas em treinamento, os 2 iriam ficar sozinhos, sem o retireiro principal, que treinou eles. E aí, 5 horas da manhã, chegou uma mensagem: bom dia, do retireiro. Eu falei, pronto, deu algum BO, mas eu já estava esperando, sabe, que ia dar algum problema. E aí, cheguei lá, mais ou menos às 7 horas da manhã, reuni com eles, e aí, gente, o que aconteceu? E aí, um deles virou para mim e falou assim: eu peguei e coloquei a ordenha numa vaca errada. O Toninho sabe disso, o pessoal que tira leite sabe disso. A vaca estava marcada com uma fitinha vermelha. Se a vaca está marcada com uma fitinha vermelha, é atenção, pare, não pode colocar a ordenha nela, porque ela está em tratamento. Se ele coloca o leite dela e vai para o tanque, perde todo o leite, certo? Então esse cara pegou e colocou a ordenha. E eles me explicaram que rapidamente foi lá e tirou, beleza, não teve problema nenhum. Mas eu sentei com eles e reuni e falei: presta atenção, vocês estão aprendendo aqui hoje, vocês estão começando a trabalhar com a gente, deixa eu te explicar. Não precisa de ter medo, não precisa de ficar com esse ressentimento de falar. Se tivesse perdido o leite todo, não sei o que ia acontecer, mas eu não ia xingar vocês. Sabe o que eu ia ficar muito bravo? Se vocês falassem mentira para mim, porque já aconteceu de mandar, há um tempo atrás, o cara errar e fica quietinho. Aí o que aconteceu? O cara errou, colocou ordenha, ficou quietinho, contaminou o leite do tanque, e depois contaminou um caminhão inteiro de leite, e chegou lá na fábrica, contaminou o leite da fábrica. Se o cara falar a verdade, e falar para mim: eu errei, me perdoa, cara, aconteceu isso, igual é a atitude desse cara, o prejuízo era muito menor. A gente ia simplesmente ligar para o laticínio: aconteceu um BO aqui, a gente vai separar o leite, como várias vezes acontece, e o errar é humano. O problema é não querer falar a verdade, por medo da consequência que vai ter. Então o cara pensa assim: se eu falar isso aqui, eu vou ter que pagar esse leite tudo, e ele mente. E ele não entende que, se ele falar a verdade, Deus vai olhar para aquele cara e vai falar assim, vai abençoar aquele patrão, né, porque às vezes o patrão não é tão bom assim, e vai falar para ele assim: não, está tranquilo, fica de boa aí, não precisa de, tranquilo, você falou a verdade, é isso aí. Nós temos medo da consequência, nós temos muito medo do que vai acontecer, mas não importa o tamanho da consequência, você tem que falar a verdade. Eu dou exemplo demais, mas eu vou dar mais um. Quando não era para falar isso não, mas eu vou falar. Alguns sabem disso, mas quando eu fui tirar a carteira, e eu estava na carteira provisória, o que acontece quando você toma uma multa na carteira provisória? Perde, ainda mais ultrapassando em faixa contínua, não é? Então vai eu muito bonzão para São João, tá, estou dirigindo lá, tá, e aí eu vou lá e me ultrapasso na faixa contínua. Quando eu chego lá em cima assim, os homens só encosta, e aí minha carteira provisória, eu falei: e agora, o que eu faço? O policial chegou para mim e falou assim: você tem que assinar isso aqui. Aí eu falei: pronto, se eu assinar, eu vou provar que eu estava no carro, né? Aí não tem como eu recorrer depois. Aí o Espírito Santo tocou em mim assim, a pessoa que estava do meu lado também falou assim: não faz isso não, você tem que fazer o certo. Mas deixou eu decidir. E aí eu falei: não vou fazer isso não. Aí assinei, peguei e falei: não, eu estava aqui, então assinei. Aí depois as pessoas falaram comigo: não, você tem que recorrer, o carro está no nome de quem? Está no nome de sua mãe? Está no nome da sua mãe. Então o que você vai fazer? Você vai recorrer e a gente vai mandar lá falando assim que a sua mãe estava dirigindo, porque o carro está no nome de sua mãe. Eu falei: não aceito. Eu prefiro perder a minha carteira e ter que passar tudo de novo, que é uma chatice, né, tirar a carteira. Eu prefiro passar por aquilo tudo de novo do que mentir. E aí Deus foi tocando no meu coração, e eu fui ficando mais firme, sabe, fui conversando, fui entendendo. E aí, irmãos, por mais incrível que pareça, eu tomei a multa. E aí o que aconteceu? A minha carteira permanente chegou em outubro, no começo em novembro chegou a multa. Aí o que aconteceu? Aí eu já estava com a permanente, e eu só tomei uma multa e perdi os 8 pontos, mas eu creio realmente que Deus olhou para aquela situação e falou assim: porque você foi fiel, porque você foi íntegro, eu vou te recompensar, eu não vou deixar você perder sua carteira. Mas sabe, a questão maior de tudo é que eu estava disposto.
Eu estava disposto a encarar as consequências do meu erro. E você? Você está disposto a encarar as consequências das mentiras que você já falou? Você está disposto a consertar todas as mentiras que você já falou? Você está correndo até hoje? Ou tem 20 anos que você mente para alguém, porque você tem medo de falar a verdade? Vamos para frente, né? Que agora o negócio ficou feio para mim aqui. Então, vou falar alguns pontos agora para que nós possamos vencer o ímpeto da mentira, vencer essa vontade de mentir, vencer esse descontrole de falar uma mentirinha, achando que não vai ter problema nenhum. Primeira coisa, examine sua vida pessoal. Examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Você é o único capaz de fazer isso de forma correta. Você é o único que pode avaliar, e assim como eu estou falando, você é o único que pode olhar para dentro de você. Eu não posso fazer isso, senão eu vou estar te julgando. Você é o único que vai olhar para dentro de você agora aí, e vai pensar, o que eu tenho falado de mentira? Para quem que eu tenho mentido durante tantos anos? E o Espírito Santo vai te tocar agora em nome de Jesus, para te lembrar essas coisas, e não só lembrar, mas o Espírito Santo vai te tocar, para que se você tenha que consertar, para que se você tenha que falar a verdade, você esteja coragem, você tenha ousadia, e não tenha medo das consequências, porque o Senhor vai olhar para você e vai te recompensar, amém? Então, primeira coisa, examine a sua vida pessoal, cada um agora vai examinar você mesmo. Segundo, comece hoje a mudar e a iniciar os ajustes. Tiago capítulo 4, versículo 14 diz assim: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Então o que ele está dizendo aqui? A nossa vida é curta, você não sabe o que espera amanhã, você não sabe se você vai morrer amanhã, então o que você tem que resolver, resolva hoje, resolva o mais rápido possível. Jesus nos ensinou, na oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, então preocupe com o dia de hoje. Isso aqui também fala muito sobre a ansiedade. Eu sou muito assim, irmãos, eu tenho lutado todos os dias contra a minha ansiedade, de preocupar com o amanhã. Eu tenho melhorado muito, mas no momento desse eu estava aí, como você, sentado nesse culto, pensando, o que eu vou fazer na roça amanhã com o problema do esterco? O que eu vou fazer na roça amanhã com a vaca que está machucada? O que eu vou fazer amanhã na roça com aquele cara, que serviço que eu vou dar para aquele cara? Como é que você está aí agora? Ou você está me ouvindo e está ficando ansioso porque eu estou falando muito rápido? Eu vou calmar, tá? Perdão. Onde está a sua mente? Você está pensando sobre as mentiras que você vai falar, ou você está pensando no seu trabalho amanhã, no problema que você tem que enfrentar, na dificuldade lá na sua casa, a goteira que você tem que arrumar? Então preocupe, a cada dia tem o seu mal. O versículo que Casadora sempre fala para mim, a cada dia tem o seu mal, viva o hoje, preste atenção no hoje, tome cuidado. Terceiro, peça a ajuda de Deus. Jeremias 33, capítulo 3 diz assim: disse o Senhor, clame a mim e eu responderei. E aí presta atenção, agora você já passou por um processo. Qual que é o processo? Você reconheceu que você mente, você já reconheceu a mentira agora aí você está pensando assim, meu Deus, se eu falar uma coisa dessa, e agora você vai fazer o quê? Você vai pedir a ajuda a Deus, porque existe duas coisas, existe a verdade bendita, e existe a verdade maldita, porque nós precisamos, até para falar a verdade, nós precisamos de ter sabedoria, porque tem muita gente aí, que na hora de falar a verdade, quase que a outra pessoa quer se suicidar, de como falar a verdade, até mesmo aqui no púlpito, como nós vamos falar a verdade, nós estamos aqui falando da palavra de Deus, mas tem a maneira certa de falar a verdade, que é com amor, porque dependendo da maneira que você vai falar a verdade, você destrói a outra pessoa, você acaba com a outra pessoa. Então, se você já reconheceu o que você tem que falar a verdade, você vai pedir o discernimento do Espírito Santo agora, você vai pedir a ajuda de Deus, para saber o momento certo, a hora certa, o dia certo, que você vai conversar, tá certo? Então você vai pedir o discernimento do Espírito Santo, para te ajudar, e falar com amor. Você não vai pegar e jogar assim ao léu, você vai preparar, como diz o nosso amigo Adriano, você vai fazer uma garrafinha de café, você vai sentar à mesa, colocar bem bonitinho, né? Os homens aí que às vezes precisam de falar uma verdade para as mulheres, vai levar um buquê de flor, vai preparar o coração, né, Crescinho? Tem que ficar bem bacana e tal, e aí a gente vai
no dia certo, nós vamos falar a verdade. Então, recuse-se a culpar os outros, e aí essa é uma coisa muito complicada também. Provérbios capítulo 19, verso 3 diz assim: é a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. Nós não somos responsáveis, uma frase muito bacana que eu tenho usado agora, nós não somos responsáveis pelo que fizeram conosco, mas somos responsáveis com o que vamos fazer com o que fizeram conosco. Mais uma vez, nós não somos responsáveis pelo que fizeram conosco, mas somos responsáveis com o que vamos fazer com o que fizeram conosco. Então, se você é uma pessoa que viu seu pai e sua mãe mentindo a vida inteira um para o outro, ou você viu seu pai e sua mãe mentindo para você a vida inteira, você não é responsável pelo aquilo que eles fizeram com você, mas você é responsável pelo o que você vai fazer com o que fizeram com você. Será que você vai continuar repetindo esse erro? Será que você vai continuar vivendo nesse trauma do passado, naquilo que foi passado de família, de geração em geração, que você já reconheceu que o seu pai fez, que a sua mãe fez, que fulano de tal fez na sua vida, e você vai continuar repetindo isso, ou você vai romper com isso em nome de Jesus? A decisão é sua, está na sua mão, de continuar vivendo escravo dessa mentira, ou de ser liberto, em nome de Jesus. Então, nós não podemos culpar as outras pessoas, nunca culpe os outros, porque também você vai estar julgando, e nós estamos num propósito de não julgar, então se você está culpando o outro, você já julga. O quinto passo é então, domine os seus desejos carnais. Romanos capítulo 6, verso 2 diz assim: portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Versículo 13: não ofereçam os membros do seu corpo de vocês ao pecado, como instrumento de justiça, antes ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumento de justiça. E sabe, a primeira coisa que nós precisamos consagrar ao Senhor, do nosso corpo, vamos ver quem sabe aí, a nossa língua. A língua, gente, é um problema. Nossa Deus, a língua é o maior problema que nós temos. Eu vou te contar, vou falar um exemplo para você aqui, como eu gosto muito de exemplos. Vou falar o exemplo de por que a língua é um perigo. Ó, você vai identificar isso. Lá num velório, certo? Está acontecendo um velório lá na casa de alguém, e aí está a pessoa lá, e aí os familiares em volta, chorando, né? Todos sentimentais ali, aquela situação. Sabe que naquele velório chegam pessoas, e chega em um membro da família, não sei se você já passou por isso, e vai lá, te dá um abraço, né? Meus sentimentos, tal, e aí depois vai e sai. Mas você já viu que tem gente que vai com a língua tão grande que piora a pessoa? Às vezes o negócio já estava tranquilo, não tinha ninguém chorando mais, o negócio já estava calmo, entendeu? O velório já estava tranquilo, porque tem a parte do sentimento, do choro, mas depois aquilo se acalma, sabe? Lá para o velório às vezes começou 2 horas da tarde, lá para as 8, 9 horas da noite já está tudo tranquilo. Aí chega um filho de Deus, com a língua desse tamanho, e chega e fala assim: mas ele era tão bom, mas ele é uma pessoa tão boa, aí começa a língua grande, começa a falar, e aí todo mundo se comove de novo, e começa a chorar, e começa a ficar aquele negócio, aquela tristeza de novo. Então, olha para você ver como que é perigosa a nossa língua. Nós precisamos de ter discernimento e entender quando nós vamos falar, a hora certa de falar, o como falar, ser direcionados pelo Espírito Santo, para saber que tem momentos que não tem que falar nada. Sabe, meu irmão, quando a sua mulher está muito nervosa com você, não fala nada não, fica quietinho, dá um tempinho para ela, espera um tempinho, sabe? A mulher também, quando aquele homem está jururu, nervoso lá, chutando as coisas, não sei se tem homem assim igual eu, que já foi assim, eu olhei para um aqui, ele olhou para mim, nós identificou, oh glória, aí o homem está nervoso, chutando os trem, porque aquele negócio não dá certo, ele está lá tentando para você, mulher, trocar uma fechadura, tentando arrumar uma coisa dentro de casa, e aquele negócio não dá certo, sabe? Está tentando, não está conseguindo, e esse homem está nervoso, nesse momento, mulher, não fala nada com ele não, guarda sua língua um cadinho, que ele já está brabo, e ele vai explodir com você, karma, depois você fala com ele, e depois a mulher fala, e o homem não tem razão mesmo não, porque está nervoso, deixar chutando os trem, jogando a chave de fenda, não sei na onde,
Mas se a mulher fala naquele momento, cara, aí a gente estressa mais ainda e fica mais nervoso. Mas se ela tivesse sabedoria de guardar a língua um pouquinho, esperar um tempinho ali, aquele homem dar uma acalmada, sentar para assistir um joguinho, a hora que ele estiver assistindo o jogo dele, você espera acabar o jogo do Atlético lá, né, Toninho? Espera o jogo do Atlético dar uma acalmada, o Atlético ganhou, aí mulher, você pode falar. Aí você pode falar que não tem problema não, se o Atlético ganhar, aí você pode debuiar, que ele já está feliz demais. Então, mais um ponto aí, domine os seus desejos carnais. E mais uma coisa importante que eu já estava falando desde o começo é aquela frase assim, não tem nada a ver, sabe? Essa frase é a frase do diabo. Foi o diabo que lançou essa frase aí, não tem como não. Isso não tem nada a ver. Isso é tranquilo, não, tranquilo. Essa mentirinha que eu falei, isso não tem nada a ver. Isso aqui que eu estou fazendo não tem nada a ver. Então tome cuidado com isso. Tome cuidado com não tem nada a ver, porque tem a ver. E só de você falar que não tem nada a ver e começar a justificar é porque tem a ver. Sexto ponto, vamos embora, para frente. Controle o seu temperamento. Isso daí eu tenho prioridade para falar, eu posso falar muito disso. Romanos capítulo 13, versículo 14, assim, ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. O objetivo da nossa vida não é deixar de pecar. Mais uma frase aí que eu gosto muito, que eu tenho gostado e tenho lido sobre isso. O objetivo principal da nossa vida não é deixar de pecar. E muitas vezes a gente erra porque a gente fica, não vou pecar, não posso pecar, eu não posso cair nisso, eu não vou ficar mais nervoso. E muitas vezes eu ficava assim, não vou ficar nervoso, não posso ficar nervoso. O objetivo da nossa vida não é deixar de pecar. O objetivo da nossa vida é sermos mais parecidos com Jesus. E se nosso objetivo agora se torna ser parecido com Jesus, consequentemente nós paramos de pecar. Então tire isso da sua mente que eu não vou pecar, não vou pecar, não vou pecar, não vou pecar, não. Pense assim, eu vou me encher das coisas de Deus, eu vou buscar mais Jesus, eu vou ser mais parecido com Ele, a cada dia mais próximo, mais parecido com Ele, e aí você para de pecar e você nem percebeu. Consequência de viver uma vida com Cristo, você vai parar de pecar. Então, mais um versículo, Efésios capítulo 4, 27, diz assim, e não deem lugar ao diabo. Não deem lugar ao diabo. E eu vou dar mais um exemplo aqui, tá? Rapidamente. Esses dias atrás, tem uns 3 dias, eu estava sonhando, que eu cheguei na fazenda, e meu pai tinha mudado tudo, as bezerras ficam tudo separadas, né? Um monte de lote. Aí, eu sonhei com ele, e quando eu cheguei lá, ele pegou essas bezerras, juntou tudo, sabe? A gente fez um barracão para as bezerras, ele tirou do barracão, falou, isso aqui não funciona não, tirou as bezerras tudo do barracão, estava tudo junto. Aí, eu lembro que ele fez mais alguma coisa lá que eu não gostei, só sei que ele mudou. Mas irmãos, eu cheguei ali, no meu sonho, tá? Eu cheguei na fazenda, mas eu briguei com esse homem, eu xinguei, você não podia fazer isso, você ficou maluco, eu xinguei tudo quanto é jeito, chutei, quebrou copo, foi uma coiseira danada, no sonho. E aí, eu fui embora da fazenda, falei, não quero saber mais não, eu estou tentando arrumar as coisas, você está tentando mudar tudo, e fui embora, né? Fui embora da fazenda, e quando veio eu acordei, e falei com ele, nunca mais eu volto nesse lugar. Aí eu lembrei disso, quando eu falei, não deem lugar ao diabo. Aí aquilo pesou no meu coração, assim que eu acordei, isso era umas 6 e pouca da manhã, eu liguei para ele, pai, eu não quero brigar com você não, senhor, eu sonhei tão ruim essa noite, que nós brigou tanto, porque nós acontece, né, de vez em quando nós damos uns atritos, aí, ainda mais pai e filho trabalhando junto, né, faz tempo, glória a Deus, está vendo? E aí, eu falei, pai, pelo amor de Deus, não quero brigar com você mais não, vamos brigar não, por favor. Ele falou, não, mas eu não vou brigar com você mesmo não, tá tranquilo. Mas eu expliquei para ele que eu tinha sonhado, então sabe, parecia que era um alerta de Deus para mim assim, olha, não dê lugar ao diabo, não dê lugar à ira, porque não precisa disso. Aí tá bom então, nem pode ser a minha, né, tem que ser a vontade de quem? Não, das vacas. Porque para ampliar na fazenda não pode ser nem a vontade dele, nem a minha, tem que ser o que as vacas precisam, né? Então, é o melhor. Vamos lá, ponto 7, foque nos seus melhores pensamentos. Então, Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz assim, olha para você ver, no que nós temos que pensar o tempo todo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. É isso que nós precisamos de pensar.
Todos, por muitas vezes, nós pensamos em coisas ruins. Todavia, fixar-se nelas é o que nos faz nascer maus hábitos. Então, a questão não é pensar em coisas ruins. Muitas vezes nós pensamos. O problema é alimentar aquele pensamento ruim. Ah, isso vai acontecer. Ah, meu Deus do céu, você não pode viajar não, porque se você viajar o carro vai bater. Se você viajar vai acontecer um acidente, você não pode ir. Está vendo? Então, muitas vezes nós pensamos, nossa, eu estou viajando muito, daqui a 2005 ruim, pode acontecer um acidente. Mas em nome de Jesus está repreendido esse pensamento, não vai acontecer nada, porque o Senhor está comigo. Está vendo a diferença? Então eu repreendi um pensamento e vou embora, porque eu sei quem eu sirvo, eu sei o meu Deus. E outro problema é a gente ficar alimentando, sabe? Fica alimentando aquele pensamento destrutivo. Assim, o melhor virá, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Mais uma frase: não viva na escassez, porque em Jesus você não tem falta de nada. Toda vez que você mente, você atrapalha o chamado de Deus para a sua vida. Então, toda vez que você fala uma mentira, toda vez que você mente, que você enrola, você atrapalha o chamado de Deus para a sua vida. Amém, irmãos? Está acompanhando aí? E mais um ponto aqui é que nós precisamos, já estou terminando, mais um ponto é: busque imediatamente apoio espiritual. Irmãos, isso aí é o problema de muitos de nós, sabe? Que muitos de nós ainda não caiu a ficha de que sozinho nós não vamos conseguir. Muitos de nós ainda não caiu a ficha de que andar sozinho é o fim da picada. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem ajude a levantar-se. E aí, mais uma vez eu quero dizer para você, quem está sendo o seu amigão do peito? Quem é a sua amigona do peito aí? Estou falando que tem que ser o pastor, não. Eu estou falando que você precisa de amigos de verdade, que quando o negócio está feio, você pode abrir o seu coração. Quando o negócio está feio, você pode chegar e falar: eu preciso de ajuda, eu caí aqui, eu estou errado nisso aqui, me ajuda nisso aqui, ou você está com pensamentos tão errados, que você precisa de alguém para te falar a verdade, você precisa do seu amigo para te falar assim: ó, você está errado nisso aqui, nisso, e muitas vezes vai doer, mas você precisa daquele amigo que te fala a verdade, que te confronta, sabe aquele amigo que chega e fala: vou falar das mulheres agora. Sabe aquela amiga que chega e você está com aquela roupa assim, você está se achando bem, e a amiga chega e fala: tá feio. Essa é a amiga de verdade, só. Que antes de vir para a igreja, ela virou para ela: tá feio, não tá bom. Sabe, essa blusa sua está amarrotada, não vai com ela não. Mas você estava se sentindo tão bem com aquela blusa, tá feio, está amarrotado. Lá em casa, às vezes eu vou sair de casa: pode tirar, não vai com essa daí. Eu falei: não, mas eu gosto dessa, pode tirar agora, não está passada, está amarrotada, pode tirar. Então falou a verdade, mas eu queria tanto vir com aquela blusa só. Às vezes, se deixar, eu venho com uma só, todo culto. É um problema. Os homens têm esse problema, viu, irmãos? Que gostam de vir com a mesma blusa sempre. Então, nós precisamos de entender. Você precisa do apoio da sua família, você precisa da igreja, dos seus amigos, para se livrar dos maus hábitos. Se você tem um mau hábito de mentir, você precisa da ajuda de alguém, você precisa da ajuda do seu amigo, você precisa de amigos do 30 semanas, e quem não está fazendo, não é? Esses dias nós fomos na barbearia e nós quase fizemos 30 semanas lá, estava 4 lá, eu, você, o Lucas e o Pedrão, não foi? E a gente bateu um papo ali, já estava criando aquela intimidade, e agora o que nós faz? E ali a gente vai se abrindo e vai conversando, e naquele meio ali é tão feliz, é tão bacana, a gente está conversando um com o outro. Então, o último ponto aí, irmãos: ajude aos outros a mudar. Então, você entendeu agora que você que você é uma pessoa que mente, você é um ser humano que mente, mas você entendeu agora onde você estava caindo. Mas o último ponto diz que você também precisa de ajudar os outros. E agora, se você entendeu, se você entende que o quão é prejudicial mentir, ajude os outros falando a verdade, sendo sincero, com amor, ajude uns aos outros, que diz assim, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Então, não sei se o seu problema é a mentira, se você foi escravo disso por um tempo, se você ainda é, mas cada um tem uma área que está vencendo, tá certo? A gente estava conversando sobre isso no 30 semanas, lá nós somos 8,
e ali naquela roda tem gente ali que tem problema com paternidade, tem gente que tem problema com sexualidade, tem gente que tem problema com a autocomiseração, tem gente que tem problema com perdão, tem gente, cada um na sua área em particular que é mais difícil. Mas outra frase bacana: uma pessoa curada, um ministério aberto. Então eu não estou falando de ministério que vai chegar aqui na igreja e agora, eu sou o cara aqui da sexualidade, aí eu vou, mas não, às vezes um ministério que eu falo de uma conversa, você ali mano a mano. Esses dias chegou um cara para me pedir conselho sobre sexualidade no casamento. Eu falei: cara, você está falando com o cara certo, o quanto eu já apanhei disso daí na minha vida de sexualidade, que já foi difícil para mim, senta aí que nós vamos trocar uma ideia disso. Então Deus já vai mandando aquelas pessoas para você ajudar naquilo que você já passou. Você tem experiência naquele assunto, não sei qual é a sua área, mas cada um está vivendo alguma coisa, está vencendo alguma coisa, e depois que você está vencendo, você precisa de ajudar alguém naquilo, entende? Você precisa de passar para frente, continuar ajudando alguém. Então, o que Deus você recebe, perdão irmãos, para que a gente possa entender aqui, que o nosso lema, que nós entendemos no nosso curso de satisfação, é receber, regozijar e repartir, amém? Então nós recebemos nessa noite a palavra, entendemos quando nós estamos mentindo ou não estamos mentindo, e agora o Espírito Santo vai regozijar nosso coração, nós vamos mastigar isso daí, ruminar isso daí, né? Trazer de volta, e você vai ficar pensando sobre isso alguns dias aí, você vai agora, e também você vai repartir, você vai passar para outros esse entendimento que nós estamos tendo, amém? Então, é isso que eu tinha para falar nessa noite, amém? Não sei se você identificou nessa noite aí, se você é uma pessoa que está mentindo, se você é uma pessoa que tem vivido nessa amargura da mentira, ou pode ser que hoje você identificou, pela primeira vez, você identificou que algumas coisinhas precisam ser ajustadas, algumas coisinhas você tem mentido, assim como eu hoje mesmo cometi o pecado da mentira, pedi perdão para minha esposa, falei com Deus: Senhor, me perdoa porque eu menti. Em alguns momentos, às vezes acontece esse problema, mas nós precisamos nos vigiar, precisamos estar vigiando para que a gente possa viver o mais parecido com Jesus o possível, amém? Então, que nós possamos realmente falar a verdade. Espero que você tenha entendido nessa noite todos os passos, todos os pontos que foram falados. Peço perdão pelos exemplos loucos meus aqui, mas é realmente para fazer descontrair, para fazer a gente pensar um pouquinho, e eu realmente não tenho medo e nem vergonha nem um pouquinho de falar da minha vida aqui, porque eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei aonde eu estou e eu sei a minha identidade. Agora eu sei, há um tempo atrás eu não sabia, mas agora eu sei quem eu sou, e eu não tenho medo de julgamento, nem medo de olhar torto, mas eu quero que através da minha vida, as coisas que eu já fiz de errado, as coisas que eu já pisei na bola, eu quero usar isso, para que possa ajudar cada pessoa a também reconhecer aquilo que está caindo, de uma maneira mais simples possível, para que a gente possa entender, amém? Então eu queria convidar você a fechar os seus olhos, queria que você fechasse os seus olhos, e eu queria que você, agora é um momento de reflexão, nós temos tempo ainda, aqueles que gostam de olhar no relógio, está muito cedo ainda, e eu queria convidar você, a igreja toda ficar de olhos fechados, e eu vou pedir a você que faça um ato de fé agora, não vou pedir para você vir aqui na frente, não é isso não, mas eu queria pedir que você que não quero ver também ninguém, mas você que identificou que você tem de alguma maneira escorregado no pecado da mentira, de alguma maneira você tem deslizado isso daí, ou se também você vive nesse pecado da mentira, sempre falando mentira, e você quer se arrepender nessa noite em nome de Jesus, ou se você às vezes tem algumas mentiras, algumas coisas encobertas na sua vida,
e você quer pedir discernimento de Deus, se você quer que o Espírito Santo fale com você nessa noite, para que você saiba como consertar isso, para que você saiba como fazer, e você às vezes já mentiu muitas vezes e não sabe nem como consertar, eu queria convidar você a ficar de pé, em nome de Jesus. Você que deseja realmente tomar um posicionamento na sua vida e falar assim: esses deslizes que eu estou cometendo na mentira aqui, eu não vou cometer mais, eu identifiquei aqui essas coisas aqui, em nome de Jesus, eu não quero fazer isso mais. Se coloque de pé num ato profético, num ato de realmente você está se colocando diante do Senhor agora, e você está falando: isso vai cessar nessa noite, em nome de Jesus. Vou dar mais um tempinho para você ficar de pé. Eu estou com meus olhos fechados, não quero nem saber quem está ficando de pé. Em nome de Jesus, ninguém na igreja também não vai olhar. Você vai ficar de pé agora, em nome de Jesus. Fique de pé e se posicione, e diga: eu não vou mentir mais, eu quero ser mais parecido com o Senhor. Esse pecado não vai fazer mais parte da minha vida, em nome de Jesus. Senhor, eu quero orar, Deus, por cada um que se colocou de pé nessa noite, por cada pessoa, Senhor, que não tem vergonha de admitir o seu erro, por cada pessoa, Senhor, que entendeu que sendo ser humano, nós mentimos, mas que nós queremos romper com isso, em nome de Jesus. Que a partir de hoje nós vamos falar somente a verdade, que a partir de hoje nós não vamos ter medo das nossas consequências, a partir de hoje, Senhor, nós não vamos mentir para nossas esposas, não vamos mentir para nosso marido, e nem em coisas pequenas. Nós queremos nos posicionar em nome de Jesus, Pai. Nós não queremos dar brecha para o diabo, nós não queremos chamar mais o diabo de paizinho, nós não queremos viver mais dessa maneira. Senhor, lá no meu trabalho, eu não vou mentir mais. Senhor, eu não vou mentir mais para o meu patrão, eu não vou ser um veiaco lá no meu trabalho mais, porque agora, Senhor, eu me comprometo contigo, de ser mais parecido com o Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E agora, eu convido toda a igreja a se colocar de pé.